Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foram de férias? Voltaram animados? Vamos começar as aulas. A Pro estava com saudade de vocês. Dá para lembrar cada rostinho. E eu vou dar essa aula lembrando de vocês. A Pro fez essa aula com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem. É claro que se a gente estivesse pertinho uns dos outros, seria mais gostoso e tudo, né? Mas vamos respeitar o que a gente tem, o que é para ser respeitado. Vocês na casa de vocês, a Pro na casa dela e a gente falando da palavra de Deus, ok? Podemos começar? Se vocês não pegaram o livro de vocês ainda, dá um pause aqui no vídeo que a Pro está gravando, peguem o livro e aí vocês podem voltar continuar assistindo. Dá o play e continua assistindo, ok? Vamos lá, então. Opa, pronto. Nós vamos falar de uma história de um homem muito fiel e muito temente a Deus que se chamava Gideão. Primeiro a Pro vai passar um vídeo, depois a Pro lê a história com vocês e a gente vai conversando um pouquinho, tá? Eu vou assistir junto com vocês. Vamos lá? Olá, crianças! A história de hoje se chama O Corajoso Gideão. O verso para decorar está em Filipenses capítulo 4, verso 13, e diz: Tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem é: Deus pode me usar quando confio nele. Você já ficou confuso ou com medo sem saber o que fazer? Quando Gideão aprendeu a confiar, ao invés de ter medo, coisas emocionantes começaram a acontecer. 40 anos após Débora e Baraque terem derrotado Cícera, Israel se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos. Por causa disso, por 7 anos, os midianitas e amalequitas causaram problemas aos israelitas. Eles roubavam seus alimentos e destruíam suas casas. Muitos israelitas passaram a viver em cavernas para não serem mortos. Deus estava procurando um líder, alguém que confiasse nele. E então encontrou Gideão. Gideão estava escondido dos midianitas, malhando trigo. De repente, o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: O Senhor esteja com você, poderoso guerreiro. Gideão se assustou. Ele não era nenhum guerreiro poderoso. Sua família era a menor da tribo de Manassés. Certamente, ele não se sentia muito corajoso. Eu estou com você. Junto, vamos destruir o inimigo. Gideão não estava muito seguro. Pediu que o anjo esperasse enquanto preparava uma refeição para ele. Então, colocou o alimento sobre uma pedra, subiu o fogo da pedra e consumiu o alimento. Mas ele pediu a Deus mais 2 sinais. Queria ter certeza de que Deus estava com ele. Pegou um pouco de lã e disse em pensamento: Se tenho que ajudar Israel a derrotar Midian, faça com que amanhã este punhado de lã esteja molhado e ao redor dele seco. Na manhã seguinte, havia acontecido como Gideão pediu. A lã estava molhada de orvalho e a terra estava seca ao redor dela. Gideão testou a Deus novamente. Desta vez, Senhor, deixe o punhado de lã seco e a terra ao redor molhada. Na manhã seguinte, seu pedido tinha sido atendido. Gideão convocou um exército para lutar contra Midian, e 32 mil homens se uniram a ele. Então, Deus testou Gideão. Há muitos homens, envie alguns para casa. Gideão sabia que os midianitas e amalequitas tinham um exército numeroso, mas obedeceu a Deus e enviou 22 mil homens para casa. Mais uma vez, Deus testou Gideão.
Leve seus homens ao rio para beberem água. Observe aqueles que beberem em pé e mande os outros para casa. Apenas 300 homens passaram pelo segundo teste. Finalmente, Deus tinha um exército pequeno. Naquela noite, Gideão dividiu seu exército em 3 companhias. Armou-as com trombetas, jarros de barro e tochas. Eles se esconderam em 3 lados do acampamento midianita. Então, todos de uma vez tocaram suas trombetas, quebraram seus jarros, deixaram brilhar suas tochas e gritaram: pelo Senhor e por Gideão! Deus fez o resto. Despertos pelo barulho, os midianitas e amalequitas saíram apressados de suas tendas. Começaram a lutar uns com os outros. Estavam confusos. Muitos fugiram. E enquanto fugiam, os homens de Gideão os perseguiam. Os amalequitas e midianitas não incomodaram mais os israelitas. E os israelitas puderam viver sem medo, porque escolheram obedecer a Deus. Deus deseja nos ajudar em nossos problemas mais difíceis. É fácil para Ele destruir nossos medos. E é fácil para nós confiar nele quando nos lembramos de tudo que Ele já fez e fará por nós. Deus foi o autor da vitória dos israelitas e será o autor da sua vitória também. Gostaram? É uma história muito bonita. Uma história que fala de confiança. Uma história que fala de fé, né? Gideão confiou, Gideão teve fé, acreditou, e ele não estava sozinho nessa luta, né? Página 19. Vão abrindo no livro de vocês. A gente vai lendo, a gente vai conversando, e aí a gente vai se entendendo. Página 19. Gideão derrota os midianitas. Midianitas, que eram lá de Midian, né? As pessoas que moravam lá em Midian, que foram derrotados. Com Gideão sendo o líder desse exército, desses soldados. Podemos começar? Então vamos lá. Certa vez, os midianitas haviam invadido a terra de Israel. Quando chegou a hora da libertação, de noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Gideão separou os 300 soldados em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. A tocha de fogo, né, ficava dentro do jarro. E disse: quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, ou seja, sairiam os guardas e entrariam outros, ia ser feita uma troca de guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que tinham as tochas dentro, né? Que levavam, eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão! E cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Enquanto os 300 homens tocavam nas cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com suas espadas. Ou seja, eles estavam no meio da noite, acordaram sobressaltados e nessa confusão eles se atacaram sem saber quem era quem. Assim, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Olha só, Gideão no início achava que ele não ia dar conta do recado, mas a partir do momento que ele confiou em Deus, que ele depositou a sua confiança, a sua fé no que Deus havia falado para ele,
deu tudo certo e os midianitas foram derrotados. Que lindo isso, né? A gente pode até usar essa história para os tempos que a gente está vivendo, né? De pandemia, as pessoas apavoradas e tudo. A gente tem que fazer o que as autoridades estão mandando, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que manter distanciamento, mas acima de tudo a gente não pode se desesperar e a gente tem que acreditar, Deus está nos cuidando, Ele está fazendo a coisa certa, né? A gente tem que ter fé, a gente não pode se desesperar. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte deles. Guardando no coração. Sempre que fala de coração, está falando de amor, né? Está falando de uma coisa que é importante na vida da gente. Se está mandando guardar no coração, é porque não é uma palavra da boca para fora. É um versículo bíblico. É uma palavra de Deus que foi tirada lá da Bíblia. É como se Deus estivesse falando com a gente. O versículo de hoje é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Olha aí, ó, confiança. Confiança, a gente tem que confiar em Deus. Deus nunca desampara os seus filhos e Ele não vai nos desamparar, mas a gente tem que ter confiança. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25. É grande o versículo, eu não estou me lembrando. Então, a gente vai reler várias vezes até conseguir guardar esse versículo no coração. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. E o Senhor é a nossa segurança, né? Bom, no livro de vocês, na página seguinte, tem as atividades, tá? 3 atividades. Leia as frases e complete com as palavras do quadro. Tô numa dúvida, Pro. Volta, relê o texto ou escuta de novo, volta aqui no vídeo, escuta de novo e completa as frases. 2. Você vai pintar apenas os objetos que foram usados na batalha. Uma dica, são 3 objetos. Vocês vão pintar 3 objetos que foram usados nessa batalha do Gideão contra os midianitas. E por último, desembaralhe. Então, as letrinhas estão todas embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e vão formar 3 palavrinhas relacionadas com a nossa história. Pausa, faz as atividades e depois dá um play. Por quê? O último slide desse vídeo que a Pro está fazendo tem o gabarito, ou seja, as respostas para essas atividades que vocês vão poder conferir no final, não agora, tá? Adiante. Conversando com Deus. Um momento de falar com Deus em oração, né? A gente pode falar com Deus em oração para pedir, podemos pedir para agradecer. Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não, ou espera que não é o momento, mas o importante é que a gente converse com Ele de coração, não da boca para fora. Por isso que a gente geralmente junta as mãozinhas, fecha os olhos, se concentra, escuta, para Deus perceber que a nossa oração é de coração. Vamos orar então? Vamos. Querido Deus, ajude-me a confiar em você, mesmo nos momentos mais difíceis. Fique sempre comigo e me proteja de todos os perigos. Em nome de Jesus,